Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso, ao vivo de cada dia. Tiro, porrada e bomba! Gugu! Só assim pra ver você, né, Gugu? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Porto Radiante. Sejam todos bem-vindos. Dentro de 15 segundinhos, a gente vai começar a nossa live. Hoje é um tema bem interessante. Na verdade, era algumas reflexões que eu estava fazendo comigo aqui. Esse tema de hoje não é, inclusive... O tema de hoje, inclusive, não estava na pauta, digamos assim. Mas sempre que eu tenho um insight ou algo me vem muito forte, né? E eu não quero deixar passar, eu prefiro que a gente faça essa tratativa logo hoje, tá bom? Então vamos lá, 10 segundinhos, a gente começa. Hoje não teve música, meu outro celular que fica aqui com a trilha sonora descarregou, mas vamos que vamos. Então, o tema da nossa live de hoje é a força das pequenas coisas. Eu quero começar fazendo aqui uma analogia, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente quer fazer uma obra, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve alguma vez na vida ter passado por alguma reforma, né? E quando a gente vai fazer uma reforma na casa da gente, começa com aquela ideia tão pequenininha, né? Quando vê, vai pegando uma dimensão. O pedreiro falava que era 3 meses, quando pensa que não, foram 6, 9, arruma isso, arruma aquilo também. Quando você vai ver, 1 ano, né? E quando a gente trabalha, participa, né? Ou faz parte de uma obra, a gente percebe o quê? Digamos que a gente vai reformar a nossa casa. O pedreiro, ele chega com a dinamite, né, para já botar tudo abaixo, ou ele chega com uma marretinha, né, com aquele martelinho dele, vai vai tirar uma janela, o que que ele faz? Vai batendo. Você vê que para se demolir uma casa, né, para se colocar uma casa abaixo, para se reformar uma casa, seja lá para o que vai ser feito, o mesmo processo pro fazer, né? As coisinhas vão sendo quebradas, vão sendo demolidas ali em pequenos passinhos, né? Coisas pequenininhas, daqui, dali, uma marretadinha ali, uma marretadinha aqui e ali. Onde eu quero chegar com essa analogia, né? Essa analogia serve para a nossa vida e uma reflexão que a gente pode trazer para hoje. Porque quantas das vezes a gente se pega com confrontos, com desafios, com batalhas, com lutas, e muitas das vezes a gente se pega assim meio de surpresa, né? Tipo, nossa, meu casamento acabou, nossa, meu relacionamento tá muito mal, né? Nossa, meu trabalho não tá bacana, putz, minha saúde não tá boa, caracas, engordei 20 quilos. Então, assim, a gente costuma ter esse olhar meio cego, né? Como se a gente sempre, de certa forma, olhasse para a nossa vida num ponto cego. E a gente esquece que as coisas que acontecem na nossa vida, elas também foram demolidas ou construídas, né? Num longo prazo, em cima de pequenas coisinhas, né? Em cima de pequenas práticas. Aqueles 20 quilos que eu engordei, hoje olhando para trás, né? Eu não engordei da noite para o dia aqueles 20 quilos, né? Foi uma construção, foram pequenas atitudes diárias, pequenas escolhas diárias. E muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho foco para minhas coisas. É claro que a gente tem foco para nossas coisas. Às vezes a gente não tem um foco para a situação certa, né? Quando nos últimos anos eu ganhei 20 quilos, graças a Deus já me livrei de quase todos, mas eu tive muito foco, entende? Eu tive muito foco em cada quilo daquele que eu ganhei. Então, a dinâmica para a gente levar para a nossa vida hoje é essa, porque eu vejo e acompanho pessoas que estão no processo de mudança, que de alguma forma elas têm até esse interesse dessa reforma, né, interior, não da casa externa, mas de uma casa interna, mas que a gente ainda fica muito no campo do mental, né? A gente tem muitas das vezes um sonho, e muitas das vezes a gente confunde esse sonho com uma fantasia.
Porque os sonhos também, assim como a casa ela não é demolida com dinamite, uma casa ela precisa de marteladinhas, pequenas marteladinhas para ela vir ruindo e indo abaixo, assim também é para a gente começar uma nova construção, né? E a ideia aqui do nosso trabalho do Guerreiro de Si é o que? Essa reforma interior, essa reconstrução de si mesmo. E muitas das vezes a gente sonha com uma imagem mental, de repente, sei lá, da sua melhor versão, e a gente passa dia após dia apegado a essa imagem, eu não posso nem chamar isso de sonho. Eu acho que seria uma espécie de delírio, né? A gente se apega a um delírio, é o que eu sempre falo aqui, é o fantástico mundo de Bob, que não existe, e a gente vai vivendo. Às vezes até a gente começou a sonhar de novo, a gente começou a ter um plano pra gente, a gente quer mudar, mas a gente ainda tá aqui muito no plano do mental, imaginando como seria ser, né? Se eu fosse aquela pessoa, se eu tivesse aquelas coisas, se fosse assim. E hoje o meu convite aqui para você que está no seu processo de reconstrução interior é você lembrar da força das pequenas coisas, né? Assim como eu acabei de dar o meu exemplo, eu precisei de 3 anos para engordar 20 quilos. Eu me dediquei para engordar 20 quilos. Eles não apareceram. Eu não posso ser hipócrita de dizer, de repente, nossa, eu engordei. Porque cada quilinho desse, cada grama, cada 10 gramas, 100 gramas, meio quilo, ele teve também uma dedicação. Ele também teve um foco. Entende? E muitas das vezes a gente está esperando uma mudança e a gente subestima o poder das pequenas coisas. Das coisas que a gente pode fazer nessas escolhas todos os dias, né? E muitas das vezes a gente... como é que eu vou dizer? A gente se apega tanto ao mental, né? Aquela ideia do que poderia ser, que a gente de fato esquece de trabalhar em cima da realização diária. Entende? Então, essa tão sonhada mudança que a gente quer, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, que nada na nossa vida, seja um relacionamento falido, um corpo falido, uma saúde falida, uma família falida, uma amizade falida, uma finança falida, uma carreira falida, nada disso brotou na nossa vida. Tudo isso precisou de tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. A música até a música sertaneja aí, né? O tijolinho por tijolinho, nananana. Então precisou desses pequenos tijolinhos para a gente chegar a essa obra que a gente criou, né? Muitas das vezes uma obra que a gente não gosta. Às vezes a gente levou... Eu tenho 35 anos. Quantas das coisas que existem hoje na minha vida, eu demorei 35 anos construindo. Então, como que eu posso esperar que dentro de um processo de mudança de 2, 3 anos, todo esse castelo vai se ruir, né? Eu vou conseguir chegar com a dinamite e botar toda aquela obra abaixo. Não funciona assim, né? As coisas, elas são construídas com pequenos tijolinhos. E elas são destruídas também com pequenas marretadas. São pequenas marretadazinhas que vão desconstruindo essas construções que a gente fez, né? Meus amores, quem puder encaminhar a live para algum amigo para ajudar a nossa comunidade Guerreiro de Si a crescer, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Então, assim, eu percebo muito assim. Às vezes, acontecem as grandes situações da nossa vida, elas podem muitas das vezes surgir até assim, do nada, né? De repente surge um grande problema para você resolver, você vai falar, não, Ludmila, mas eu não construí esse problema ao longo de uma vida. Eu não coloquei o tijolinho em cima disso a vida inteira. Mas o que vai fazer a diferença na hora da gente resolver essas situações é o quanto a gente vem se preparando todos os dias. É o quanto a gente vai valorizando a força das pequenas coisas. Aquele grau de comprometimento todos os dias, um pouquinho mais com essa construção interior, com essa reforma interior. Como eu sempre falo aqui, na nossa auto-observação 24 horas por dia, né? Às vezes a gente quer chegar para uma grande jogada da vida sem estar treinando, né? Uma vez eu até dei um exemplo aqui pra gente, uma analogia para um jogo de futebol, né? Como é que o Cristiano se tornou, de repente, o melhor do mundo? Como é que ele chega arrasando no jogo? Aqueles 45 minutos que a gente olha ali, né? Os 2 tempos, 90 minutos,
é um pequeno flash do que a gente vê, de um campo de batalha, de uma luta que chegou para ele combater, mas que ele, nos bastidores, né, ele já estava treinando todos os dias treinando, todos os dias. Fica até difícil a gente se comparar, né, com o Cristiano Ronaldo, tá bom? Porque também assim, né, a gente fala, nossa, ele é muito fora da curva e tudo mais, mas pega aí qualquer jogador, né, mediano que joga, ele tá diariamente se preparando. Então, quando vem um jogo, quando vem um campeonato, olha que interessante, ele não sabe se ele vai ganhar. Ele não sabe se de fato ele vai vencer, se ele vai ser campeão daquela jogada. Só que uma certeza ele tem. O que estava sob o controle dele, ele se preparou. Então, um grande guerreiro, ele, quando ele entra na arena da vida, ele nunca tá, tipo, nossa, da onde que vem, o que vai vir? Ele nunca tá perdido, né? A ideia da nossa filosofia do guerreiro de si é justamente essa. A gente tá se preparando para o combate dia após dia, para as lutas da vida dia após dia, porque é inevitável, elas virão, os desafios virão, né? Acho que a gente já tem idade suficiente para perceber que a vida não acontece da maneira como a gente quer. A vida sempre vai acontecer no desenrolar da própria vida, né? Cabe a nós aceitarmos e estarmos prontos para combater o bom combate. Sempre com o nosso escudo em mãos, sempre com a nossa espada forjada, sempre com a nossa armadura empenhada. Então, da mesma maneira que a gente muitas das vezes leva uma vida inteira construindo algo que a gente não quer, a gente não pode ter essa expectativa que da noite pro dia você vai colocar uma dinamite e vai tudo cair abaixo. Lembra? Casas são demolidas com marteladinhas. Não tem como você botar uma bomba lá e a casa toda cair. E da mesma forma, não tem como você construir uma casa se não for tijolo por tijolo. Tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Tem até uma frase que ela eu não lembro agora, se alguém me lembrar. É uma frase até meio clichê, mas ela faz muito sentido. Que fala mais ou menos assim. A gente subestima o que pode acontecer em uma semana, mas subestima o que pode acontecer em 5 anos, sei lá, uma frase assim, se alguém lembrar aí, eu gosto muito dessa frase, ela é a pura verdade, né? E uma frase também que uma vez eu ouvi, que faz muito sentido, daqui 1 ano, você vai ter desejado ter começado hoje. Porque quantas vezes a gente está adiando, né? Esse nosso comprometimento, essa nossa iniciativa, essa nossa decisão de começar de fato a construir a nós mesmos, né? Eu sempre falo aqui, a gente não tá... O intuito do nosso trabalho não é construir nada externo. Isso aí vem como consequência da busca do reino de Deus. Eu tenho muito claro isso para mim. O reino de Deus é essa identidade, essa célula de Deus que existe dentro de cada um de nós. Que quando descoberta, cultivada e ativada, todo o restante aqui todo o restante se resolve, né? Seja nas finanças, no trabalho, nos relacionamentos, família, amigos, filhos, social, tudo, né? Então, a reflexão de hoje é essa. Quem pegou a live da metade, depois entra, a gente tá trazendo algumas reflexões aleatórias aqui hoje que não estavam no script, mas como eu acordei muito pensando nisso, eu falei, gente, eu preciso trazer o insight no momento que eu tenho, porque eu sou muito conectada com a minha intuição. Então, assim... Se eu trouxe esse pensamento hoje, é porque, de alguma forma, alguém precisaria ouvir esse pensamento hoje, né? Não era o outro programa que estava programado. Então, para a gente ter esse nosso comprometimento com o pãozinho nosso de cada dia, digamos assim, né? A gente não subestimar as pequenas decisõezinhas que a gente toma todo dia que vão direcionar as nossas mudanças grandiosas, né? A gente levou uma vida inteira para construir os problemas que a gente tem hoje, a pessoa que a gente é hoje. Então, para desconstruir e nos reconstruir, essa obra, assim como a obra quando acontece na nossa casa, não acontece da noite pro dia. Muitas das vezes a obra tem atraso, né? O pedreiro promete para você que vai ser em 6 meses, leva 1 ano. Eu lembro que uma vez a gente estava na mudança, numa obra, quando eu morava com a minha avó, e o pedreiro falou que a obra ia durar, acho que 8 meses, durou quase 3 anos. Então, assim, daí a gente tira. Só que o fato da obra demorar 3 anos e ter todo esse atraso, entende que não se podia paralisar a obra? A obra fugiu das expectativas, mas nem por isso a obra pôde ser parada, entende? A gente aceita
e continua. Então, que a gente tenha hoje esse entendimento de que não adianta a gente ficar só no mental. Ah, eu gostaria de ser assim, eu gostaria que fosse assado, a minha vida assim, a minha vida assada. Eu até me imagino, eu sonho. Nossa, Ludmilla, eu tô sonhador, eu sonho de novo, eu tô cheio de sonho para realizar. Tá, mas o que é a pequena marretadazinha que você tá dando na sua vida hoje, né? A gente tá sempre esperando, de repente, passar na frente do espelho e, de repente, brotar a melhor versão de si mesmo lá, né? Um dia acorda e quando olho pro espelho, meu Deus, essa é a pessoa que eu sempre esperei. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Isso é um processo lento e, sendo realista, muitas vezes doloroso, de dia após dia. Pequenas decisões, construindo a nossa obra, pouquinho a pouquinho, porque nós somos uma obra, certo? Nós somos uma obra divina e a gente tá aqui é para isso, né? Tudo tá em tempo porque a gente tá, na verdade, aqui para isso. A gente só precisa ter essa resiliência e essa percepção do sair do mental, do sonho para ação. O que eu posso fazer de fato hoje são é aquela soma. Hoje, quando eu olho para trás, há 3 anos da minha vida, eu às vezes olho assim, nossa, tem tanta coisa ainda que eu quero mudar, tem tanta coisa que eu quero transformar, mas muita mesmo, sabe? Só que se eu me pegar a isso, eu esqueço o tanto que eu caminhei. Quando eu olho para minha vida há 3 anos atrás, eu não me reconheço. Eu falo assim, caracas, que massa. E se de repente esses mesmos 3 anos de mudança eu conseguir repetir nos próximos 3? Vou duplicar os resultados, entende? Que já estão bons. Só que quando eu olho só pro hoje, é como se fosse assim, a gente paralisa, tipo, nossa, eu tô longe de ser, de me transformar, ou até mesmo ter, né, na questão da matéria, de ter tudo que eu quero. Se eu fico nesse campo, imaginando a Ludmilla ideal, as coisas ideais, a vida ideal, eu paraliso. O que cabe a nós é o momento presente, o que eu posso construir no momento presente. Qual é a pequena açãozinha que você agora pode tomar agora para transformar a área da sua vida que você deseja transformar, né? O foco sempre nosso aqui é o quê? É transformar o interno. Quando a gente transforma o interno, gente, todas as áreas caminham. Não vai cair nessa besteira aí, não. Eu já vi uns negócios e o povo bota lá, roda da vida. Vamos ver qual a área que tá ruim para você, né? Você às vezes vai lá, minha área familiar que tá ruim. Minha área dos amigos tá ruim. Não é você por dentro que não tá legal. O nosso mundo externo é só um reflexo do interno. Eu vou repetir isso pro resto da minha vida, enquanto eu existir. Até que todas as pessoas que não entendem, entendam. Não é o casamento que tá ruim, não é as amizades que tá ruim, não é o trabalho que tá ruim. É algo dentro de você que precisa ser modificado. Porque esse algo é que se sintoniza com isso externo que tá fora. O externo é só um espelho. Quando a gente começa a observar isso, a gente para de querer mudar o externo. E a gente foca 100% da nossa força, da nossa energia para mudar o interno. Quando a gente muda o interno, automaticamente tudo aqui fora vai se modificar, tá bom? Então, meus amores, o nosso recadinho de hoje é esse. Agradeço demais a quem tá aqui separando 20 minutinhos aí da hora do almoço para estar ouvindo mais um Tiro, Porrada e Bomba. Se você é novo por aqui, dá uma olhadinha lá, tá todos os programas no YouTube. Eu tenho certeza, se você tirar um tempinho e ir assistindo programa por programa, hoje a gente tá no programa 28, se você for assistindo todos os programas e começar a praticar autoobservação, eu duvido que você entre 2021 sendo a mesma pessoa. Claro, eu não vou te vender fórmula mágica, né? Porque eu não acredito nisso. Eu acredito numa personalidade, numa reforma interior construída dia após dia, com luta e com batalha, tá? Porque a gente lutou e batalhou muito para ser quem a gente é hoje, seja negativamente ou positivamente. Então, da mesma forma, para desconstruir, reconstruir, também vai dar um trabalhinho, né? Mas os programas que a gente está trazendo aqui é justamente para começar a acender uma luzinha, sabe? Tipo, olha, nossa, tem isso, porque muitas das coisas da nossa vida passa no ponto cego. A gente aprendeu a enxergar só de um jeito, aí a gente fica assim, ó. A gente fica aqui, aí a gente só enxerga assim, ó, desse jeitinho. Sendo que existe isso aqui pra gente enxergar, isso aqui e o mundo inteiro, né? Então, a intenção das nossas pílulas aqui é a gente começar a sair desse olhinho aqui e ir ampliando a nossa visão. Como eu sempre falo,
Não convido você a concordar com nada do que eu falo, mas se você sair daqui questionando, pensando, refletindo em alguma coisa do que eu falei, eu já cumpri a minha missão com o meu trabalho, tá bom? Meus amores, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada ao Márcio, que está sempre presente, ao Jonas, Manu, muito obrigada. Minha mãe tá na live aí também, Marleusa, muito obrigada, tá bom? Meus amores, amo vocês. Até amanhã em mais um Tiro, Porrada e Bomba.